Hoje vamos falar de Espetacular Homem-Aranha 2, um filme com um romance entre o Peter Parker e a Gwen Stacy tão perfeito que nenhum outro filme do Homem-Aranha conseguiu chegar perto. Temos o Peter soltando teias pela cidade e fazendo piadas na medida certa de uma forma perfeita aqui nesse filme. Oi, eu sou o Homem-Aranha, pode me chamar de cabeça de teia ou de espetacular, só não me chama de meu amor, tá me entendido? Isso fez justamente o filme arrecadar 700 milhões de dólares de bilheteria, mas a crítica odiou o filme e o público até que gostou. Tirando a parte do romance entre o Peter e a Gwen e as cenas de lutas que são o forte desse filme, a crítica justamente não curtiu a parte da história, que é a parte dos vilões que são completamente horrorosos aqui nesse filme. Sem falar a história do pai do Peter Parker, né? Muitos vão dizer que eu sou um monstro. Mas mesmo assim, eu reassistindo esse filme, encontrei muito mais partes positivas do que negativas. Então vamos pegar todos os detalhes, referências, easter eggs espalhados pelo filme de Espetacular Homem-Aranha 2, enquanto a gente reassiste esse filme. Eu sou o Oba-Aranha. Eu sou o Oba-Aranha. Então começamos com o primeiro take de engrenagens de relógio funcionando, remetendo como o filme vai terminar com um relógio quebrando e mostrando o quanto o tempo é importante nessa história. Temos aqui a cena do pai do Peter Parker na Oscorp percebendo que o seu acesso está negado, ele pega sua pesquisa e foge dali. Em seguida, vemos cenas do filme anterior com os pais do Peter deixando ele com os seus tios. Juízo. Corta e mostra eles no avião tentando salvar a pesquisa que fizeram, enviando o arquivo para algum outro lugar. Temos aqui um cara da Oscorp que matou o piloto do avião e tenta matar os dois pais do Peter Parker. Eles lutam e o pai do Peter consegue enviar a pesquisa no último segundo antes que o avião caia e eles acabem morrendo. Então é bem aqui que a gente vê uma das cenas de introdução de um filme de super-herói mais incríveis que já existiu aí na história do cinema. Beleza, vamos trabalhar. Um detalhe que eu quero que você perceba nessa queda livre do Homem-Aranha é ver que o traje dele está fora de medida. A gente vê super folgado nas costas do Homem-Aranha, justamente para ficar folgado ele conseguir fazer todos os movimentos que ele precisa fazer. Até mesmo porque foi o próprio Peter que fez o traje. Olá, pedestre! Peter vai até uma das perseguições da polícia onde o Alexei roubou um caminhão da Oscorp com plutônio. Ele então salva o Max de ser atropelado e diz que ele é alguém importante para o Homem-Aranha e continua indo atrás do caminhão. Você não é um Zé Ninguém, você é alguém. Lambe aqui. Te vejo por aí. Durante a perseguição, o Peter consegue capturar todas as cápsulas de plutônio e deixa os bandidos pendurados. Peguei. É nesse momento que toca o celular do Peter Parker com a música tema clássica do Homem-Aranha. E aqui, quando ele pega o seu celular, conseguimos ver a foto dele com a Gwen na capa do celular. Peter avisa a Gwen que ele já está chegando na formatura, isso porque ele está atrasado tentando pegar um bandido. É aí que ele vê o pai da Gwen em uma das viaturas da polícia, justamente por causa da promessa que ele fez no final do primeiro filme. Daqui a pouco eu tô aí, eu prometo. A Gwen começa o seu discurso e ela fala a importância da vida justamente por ela não ser eterna. O que a torna preciosa é que termina. Enquanto isso, vemos Peter salvar várias pessoas que estavam dentro de um ônibus em câmera lenta. E cara, as cenas de câmera lenta desse filme aqui são simplesmente espetaculares. Um detalhe legal é que no ônibus está escrito Clarim Diário, a empresa do JJ Jameson. E na moral, quando eu falo que as cenas de câmera lenta são boas, olha só pra essa câmera lenta aqui, cara. E então temos o Peter cantando novamente a música tema do Homem-Aranha. E quando ele abaixa as calças do Alexei ali, conseguimos perceber na sua cueca que tem vários rinocerontes, mostrando que ele de fato irá se tornar o vilão Rhino dos quadrinhos no final desse filme. E detalhe que na perna dele também tem uma tatuagem da União Soviética, já que ele veio de lá, da Rússia. Volta para a formatura, o Peter chega vestido de Homem-Aranha e de Formando ao mesmo tempo e o Stan Lee reconhece aquele cara de algum lugar.
a participação do Stan Lee aqui nesse filme. Acho que eu conheço aquele cara. Chamam o nome do Peter Parker, ele aparece no último segundo e beija a Gwen ali em cima do palco, mostrando pra nós que eles estão juntos, por mais que o Peter tenha dado um gelo no final do primeiro filme. A Gwen convida o Peter pra jantar com ela e a sua família, e é bem nesse momento que o Peter vê o pai dela novamente. Então quero que me prometa uma coisa também. A Gwen percebe o Peter Parker chorando fora do restaurante, vai lá conversar com ele e ele diz que não consegue fazer isso mais com ela. Isso me deixa incapaz de viver comigo mesmo. Ela fala então que os dois precisam terminar, já que ele não quer perder ela, eles precisam terminar. E pra não perder, tem que perder. A própria Gwen não entende isso também. Isso funciona pra quem, Peter? Não dá. Me desculpa, Gwen. E aqui então vemos várias notícias e mostra pra nós como a população está dividida em opinião sobre o Homem-Aranha. Algumas pessoas apoiam, Eu acho que sem o Homem-Aranha, a cidade tava perdida. outras não. Ele tem que sair da rua e deixar a polícia fazer o trabalho dela. Uma mulher nessas entrevistas até fala que não se sabe se é apenas um Homem-Aranha ou se são vários. Tem gente que acha que pode haver mais do que um Homem-Aranha. Relembrando aqui a conversa que vai ter mais pra frente do Peter e o Harry Osborn, aonde o próprio Harry acredita que seja mais de um Homem-Aranha. Homens-aranhas. Só um Homem-Aranha. Ou mulher. Ninguém sabe. Vemos o Peter no prédio vigiando a Gwen Stacy de longe. Ele decide então a um prédio que está pegando chamas. Esse mesmo prédio aparece um pouco mais pra frente no filme, aonde ele está salvando um bebê de lá. Deve ter sido legal. Tia May tenta entrar no quarto do Peter, mas ele está vestido de Homem-Aranha. Um detalhe que eu quero que você perceba aqui é que tem um pôster da Suki, que venceu o Prêmio Nobel da Paz em 1991. E ali no canto, na parede, conseguimos também ver um pôster do Ramones. Eu tava limpando a chaminé. Nós não temos chaminé. O quê? Depois disso, vemos o apartamento do Max, onde ele tem diversos posters, fotos e bonecos do Homem-Aranha. E no canto, vemos uma foto do Nikola Tesla e o seu transmissor de energia. Olha quem tá aqui. O Aranha. Max diz que é o seu aniversário e o Homem-Aranha tem um bolo pra ele, e repare que o bolo tem as cores do Electro nos quadrinhos. Eu conheço você. Você é espetacular. O Max fala que deveriam chamar o Homem-Aranha de Espetacular Homem-Aranha. Eles deviam te chamar de o espetacular Homem-Aranha. Isso porque é uma referência aos quadrinhos do Homem-Aranha que se chamava The Amazing Spider-Man, igual ao nome do filme. Gostou, Aranha? Eu gostei, Max. Isso aqui me lembra também a piada que o Tobey fez com o Andrew no filme de No Way Home, dele falando que ele é espetacular. Você é espetacular. Você é espetacular. Tá, obrigado, Repete cara. então. Não, eu só precisava ouvir mesmo, valeu. O Peter dessas escadas chega na cozinha e a tia May tenta esconder do Peter que ela está fazendo um curso de enfermagem, e ele tenta esconder dela que ele é o Homem-Aranha, não deixando nenhum nem o outro usarem a máquina de lavar roupa. A lavanderia é minha, a casa é minha e a máquina é minha. Cai fora e vai tomar seu café. E aqui o Peter diz que conseguiu vender algumas fotos do Homem-Aranha para o Clarim Diário, mostrando que ele tá tendo o mesmo emprego que ele tem nos quadrinhos também. Eu vendi mais algumas fotos pro Clarim. Já ajuda um pouco? O Max vai trabalhar e aparece o seu chefe, Tá atrasado. Alistair Might, que também se torna um dos vilões do Homem-Aranha nos quadrinhos. Se zombar de mim outra vez, eu vou arrancar sua cabeça de almofadinha fora. Então Gwen entra no elevador com o Max e ali temos na TV o Homem-Aranha salvando justamente o bebê da cena que vimos anteriormente no filme. E repare que a transmissão da TV ali, o canal é justamente o canal do Clarim Diário. O Harry aparece indo visitar o seu pai à beira da morte. Norman conta que a sua doença é hereditária e que o Harry também vai acabar morrendo muito em breve, a não ser que ele encontre a cura. Ele entrega ao Harry um dispositivo e acaba morrendo. Temos aqui então o Peter Parker enviando fotos ao JJ Jameson por e-mail. E ali podemos perceber um e-mail da tia May avisando o Peter de não esquecer os ovos. Uma piada com a cena que aconteceu no primeiro filme. Ovos. Orgânicos, tá? E tem um outro e-mail do JJ Jameson falando que paga $10 por todas as fotos que o Peter tirou do Homem-Aranha. Horrível. Te pago 150. 300. Que abuso! Sem falar que o Peter Parker tá em busca de um emprego. Ele até mandou um e-mail ali para Oscorp tentando um cargo na empresa. Peter vê que o Norman Osborn morreu pela TV. E repare, o âncora que aparece aqui nesse jornal já apareceu no filme dos Vingadores
Homem de Ferro 3 e Homem-Aranha Far From Home, longe de casa. Então a Gwen recebe uma ligação da faculdade de Oxford, da Inglaterra. Então o chefe do Max acaba pedindo para eles verificar um problema que deu na empresa enquanto todos saem de folga do trabalho. Ele vai até lá e ele acaba caindo em um tanque cheio de enguias elétricas geneticamente modificadas. Harry está tendo a sua primeira reunião de empresa como CEO. Não somos amigos. E atrás dele conseguimos ver ali na mesa um crânio de um tigre de dente de sabre, talvez remetendo aqui uma referência ao vilão Kraven. O Harry nomeia a Felicia como chefe de todo mundo que estava ali na mesa. Qual o seu nome? Felícia. E essa aqui é uma referência a Felicia Hyde, a gata negra nos quadrinhos, onde é uma vilã do Homem-Aranha também. O Peter então visita o Harry para ver como é que ele está e os dois saem para conversar no meio da cidade. E perceba que durante essa conversa, a alça da câmera do Peter Parker tem símbolos do Homem-Aranha. Que braço forte. É só o pulso. É o truque que tá no giro do pulso. O Max acorda no necrotério e acaba fugindo. Gwen chama o Peter pra conversar e serem amigos. E claramente nenhum dos dois consegue ser só amigo. Nunca mais fala que eu tô incrível, com esses seus olhinhos bonitinhos. Ela descobre que o Peter estava seguindo ela todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. Você tá me seguindo. E conta pra ele que ela vai se mudar para a Inglaterra. Eu vou me mudar pra Inglaterra. Porém, nesse momento, o Peter sente um perigo acontecendo na Times Square e vai lá verificar. Electro absorve um pouco de energia dos canos da Times Square e acaba pegando um carro e jogando eles pra longe. Então a polícia cerca ele. É então que toda a cidade começa a mostrar ele nos telões, deixando ele muito feliz, sabendo que está sendo reconhecido. A polícia joga várias bombas lacrimogêneas em cima dele e ele então joga todas as polícias e os carros que estavam perto para longe. O Homem-Aranha chega, salva um policial de ser esmagado pelo carro e conversa um pouco com o Max. Que tal você vir comigo? Tá bom. Vamos conversar em outro lugar, longe dessas pessoas todas, tá? Ele está quase convencendo o Max de sair dali e ir para um lugar mais seguro, até que então um policial atira nele e então começa a destruição. O Max acaba eletrocutando um dos lançadores de teia do Homem-Aranha. Ele percebe que o Homem-Aranha está no telão e então decide atacar ele para conseguir ter a atenção de volta. Sim, exatamente. Literalmente, por zero motivos, ele amava o Homem-Aranha e depois começou a odiar o cara. Literalmente, por zero motivos. E esse é um dos motivos pelo filme não ser tão bom assim. Aí que ele eletrifica todo o chão e o metal em sua volta e o Peter, em uma cena de câmera lenta insana, salva a vida de diversas pessoas. Um erro aqui, apesar de bobo e nada a ver, é perceber que essa escada onde estão as pessoas literalmente não leva elas pra lugar nenhum. É uma escada no meio de uma calçada que não serve pra nada. Electro pega mais energia dos telões da Times Square, fica super recarregado e começa a atacar raio pra todo canto e o Homem-Aranha derrota ele jogando água com a ajuda dos bombeiros. Detalhe que nos quadrinhos ele derrota o Electro da mesma forma. Em Amazing Spider-Man número 9. Um prazer trabalhar com vocês. O Peter chega em casa e começa a tocar uma música com o título Gone, 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 do Philip Phillips. A letra da música é interessante, porque ela diz: eu estarei na sua porta hoje à noite, se você precisar da minha ajuda, se você precisar da minha ajuda. É o fato da Gwen Stacy ajudando o Peter Parker a derrotar o vilão no final do filme. Outra parte da música diz: eu apagarei as luzes da cidade, que é justamente o que o Electro faz no final do filme também. Outra parte diz: eu te levarei para longe da guerra, que é o que o Peter tenta fazer com a Gwen no final do filme também. Foi mal, eu te amo, não me odeie. A parte mais triste é a sua esperança pendurada por uma corda, que no caso a Gwen era a esperança do Peter Parker, ficou pendurada numa corda. A música também continua dizendo: eu te amarei muito, mesmo depois de quando você se for. Que é justamente o Peter Parker amando a Gwen Stacy para sempre, mesmo após ela ter morrido. Cara, na moral, reassista esse filme e veja as cenas deles. Tipo assim, já vale o filme, entendeu? Esquece o resto, só pega essa parte do romance, vale o filme. E porque isso é o mais perto que eu posso estar de você.
O Peter fica revoltado com as coisas do seu pai, joga elas no chão e então ele encontra ali um papel escrito Roosevelt e vai procurar no Google. Dentre das várias imagens que ele pesquisa, vemos o bondinho Roosevelt, que aparece no primeiro filme do Homem-Aranha. E ali ele faz um mapa com as informações sobre o seu pai. É aqui nesse momento que o Harry Osborn descobre alguns arquivos secretos da Oscorp que seu pai tinha te entregado, e então temos algumas referências bem legais. Uma do Venom, uma do Morbius, temos um arquivo do Dr. Connors, uma referência ao primeiro filme, o experimento OCTA-32A, talvez uma referência ao Dr. Octopus, Mark III escrito ali na tela, talvez alguma armadura fazendo alguma espécie de referência ao Homem de Ferro, o Instituto Ravencroft que vai aparecer mais pra frente no filme também, além uma pasta sobre o Norman Osborn. E ali ele descobre um vídeo com o pai do Peter Parker e a pesquisa que ele estava fazendo. É então que o Peter começa a fazer vários experimentos com as suas teias para tentar criar um fio terra para que elas não possam ser danificadas com a eletricidade do Electro. Só que falha miseravelmente. E aqui vemos o Peter Parker utilizando seu lançador de teias antigo, pois o Electro queimou um dos seus novos. O Harry liga pro Peter, eles se encontram na Oscorp, aonde ele pede pro Peter Parker convencer o Homem-Aranha a doar um pouco do seu sangue, para que assim o Harry consiga se curar da sua doença. Onde ele está? E eu vou lá pedir pra ele pessoalmente. E o Peter responde que vai ver o que consegue fazer. Eu vou tentar encontrar um Homem-Aranha. Peter esbarra na Gwen, que estava fugindo dos seguranças por estar pesquisando justamente sobre o Max Dillon, nos arquivos da Oscorp. Tá encrencada? Eles acabam se escondendo dentro de um armário e ela conta que estão tentando acobertar o que aconteceu com o Max. E todos os arquivos foram apagados. Ele foi completamente apagado. Aí que o Peter beija ela, mostrando que os dois não conseguem ficar longe um do outro. Com você sobre a Inglaterra, porque... O Peter ajuda ela a fugir e ela se esbarra diretamente no Harry Osborn dentro do elevador. Tudo é sempre complicado com o Peter. Vemos então um Instituto Ravencroft, e ele realmente existe nos quadrinhos, além do fato que também aparece no segundo filme do Venom, aonde o Carnificina está lá. Vemos o Dr. Ashley Kafka. Nos quadrinhos ele também existe, porém, na verdade, é uma mulher. Para entender o que você é. Tia May então encontra no quarto do Peter Parker um mapa que ele estava fazendo sobre o seu pai. E ela fica triste e chateada com ele por ele estar tão obcecado com o seu pai que morreu. Sonhando com seu pai perfeito e nunca esteve aqui. O Peter diz que a Tia May é muito mais do que o suficiente para ele, mas que ele gostaria de saber o que aconteceu com os seus pais. Sua tia não científica e imbecil que não consegue pagar todas as contas. Você é o bastante. É então que ela conta o que sabia sobre o pai do Peter. Mas isso vai te magoar. Tá bem. Ela diz que o Norman Osborn e a Oscorp falou que o pai do Peter era um traidor e fugiu com a pesquisa por causa de dinheiro, sendo que na verdade ele era apenas um cara normal que pegava o metrô todo dia. AD às 7 toda manhã, chegava em casa às 6 toda noite. É aí que o Peter se veste de Homem-Aranha e vai conversar com o Harry Osborn, aonde diz que não pode entregar o seu sangue pro Harry, porque ele pode acabar morrendo através do processo ou até mesmo utilizarem o seu sangue para outras coisas. Se o nosso sangue for incompatível, isso pode matá-lo. Em seguida, vemos a Gwen fazer entrevista para sua bolsa em Oxford. Ela é a melhor pessoa que eu conheço. É um gênio científico e... Peter destrói tudo sobre as pesquisas do seu pai, joga uma calculadora no chão, vê várias moedas brotando dali e ele resolve então lembrar o que Tia May tinha dito para ele. Ele pegava a linha D às 7 toda manhã. Repare nessa cena que na porta tem um post-it do presidente Roosevelt. E a outra referência é que ele usa justamente o metrô escondido que Roosevelt usava como o seu esconderijo. Felicia avisa ao Harry Osborn que a Oscorp guarda os soros das aranhas dentro da própria empresa. Ele começa a pesquisar um pouco mais e descobre sobre o Electro. Ele acaba sendo traído por um cara da empresa dizendo que foi ele quem tentou acobertar tudo sobre o Electro e só para tirar o cara do comando. E com isso ele vai para o Instituto Ravencroft. Peter então acha o vagão, o esconderijo do seu pai, e descobre tudo sobre a pesquisa, e também o seu pai deixou um vídeo para o Peter Parker. Primeiro de tudo, por que o pai do Peter fez esse vídeo? Sendo que era justamente para esconder a pesquisa. Ele vai lá, faz um vídeo, e se outra pessoa descobrisse a parada, ia cair em mãos erradas, iam matar o próprio filho dele. O DNA humano que eu implantei nas aranhas era o meu DNA. Harry consegue se infiltrar no Instituto Ravencroft, libertar o Electro e
e juntos agora eles querem matar o Homem-Aranha. Então vamos pegar o Aranha. Peter então ouve uma mensagem da Gwen no celular dizendo que ela está indo para a Inglaterra, e aí que ele resolve fazer uma das mensagens mais bonitas, meio que fazendo uma referência também ao final de Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire, deixando uma mensagem na ponte com teias. Só que muito mais bonita que a do Venom, né? Esse casal é maravilhoso. Harry vai com o Electro até a Oscorp e ele consegue ter acesso ao soro das aranhas, injeta em si mesmo e começa a sua transformação. Aparência, tudo é horroroso. Tudo é horroroso, tudo. É aí que Peter pega a Gwen, leva ela até acima da ponte e ali ele diz que vai com ela junto pra Londres. E você sempre vai ser minha direção. Vou seguir você pra todos os lugares. Uma cena muito bonita, diga-se de passagem. Não é? E eu escolho você. E é nessa cena que o Peter faz uma referência ao Jack Stripador também. Eles não pegaram o Jack o Estripador ainda, sabia? A luz da cidade acabam, eles percebem que é por causa do Electro e a Gwen dá a ideia do Peter de magnetizar as teias, pra justamente não ser afetada pela eletricidade do Electro. Você tentou magnetizá-los? Eu não tentei magnetizá-lo. E é por isso que ele é o segundo mais inteligente da sala, relembrando uma cena do primeiro filme de Homem-Aranha. E é por isso que você é o número 2 do colégio. Vai, joga a cara. É o segundo melhor da turma. Segundo? É. Gwen fala que vai junto com o Peter derrotar o Electro, mas ele prende ela no carro. E eu adorei a cena em que ela chama ele de Peter. Muito boa. Peter vai até a usina Electra para lutar contra o Electro, ele tenta utilizar a água, mas não dá muito certo. E aqui temos uma cena super rápida onde aparece a máscara do Homem-Aranha na usina elétrica, já que o próprio Max era super fã do Homem-Aranha. E foi ele quem projetou a usina elétrica. E aqui, durante essa luta, ele também toca a música A Dona Aranha Subiu pela Parede. Electro prende o Peter com a eletricidade, chega a Gwen marota no carro da polícia e atropela o Electro. Você me amarra pra poder ir pra guerra? Eu sei como te ajudar. Ela diz que sabe como reiniciar o sistema, Peter fala pra ela sair dali, mas ela não escuta. Ninguém toma as decisões por mim, tá legal? Ninguém. E a Gwen, nesse momento, repete várias vezes pra deixar bem claro pra todo mundo que está assistindo, e o Peter não se sentir culpado, nem a gente culpar o Peter Parker, que ela está ali por escolha própria. Ela quis estar ali. Ela teve a escolha de querer ajudar o Peter Parker. E se não fosse ela, o Peter não teria conseguido. A escolha é minha, tá? É minha escolha. Peter e Gwen conseguem derrotar o Electro e rebutar a energia da cidade. E aqui que fica a pergunta: Peter Parker matou ou não o Electro? Se ele é pura energia, ele só foi disperso, continua vivo, mas disperso. Ou ele morreu de fato? Não dá pra saber. Porém aí começa o terror, chega o Duende Verde, não é terror. E diferente do final do filme, porque a gente começa a chorar de tristeza com a MJ com as mãos e não com a teia. O que me forçou a fazer? Ele percebe que o Peter Parker é o Homem-Aranha porque a Gwen Stacy está ali no local. Ele pega ela, solta ela lá de cima do céu, ela cai dentro de uma torre de relógio que tinha na usina elétrica e o Peter tenta salvar ela. Ele até consegue de primeira, fica preso ali meio que enforcado dentro das engrenagens do relógio, só que mesmo assim a teia é cortada, o relógio explode, a Gwen cai e ele tenta salvar a Gwen. E aqui tem um detalhe super lindo, gente, que tipo assim, a teia forma uma mãozinha. E não teve nenhum outro filme do Homem-Aranha em que a teia se transformou numa mãozinha pra salvar a Gwen. Muito bonito esse detalhe. É fofo e triste ao mesmo tempo. E na real é só triste mesmo. E perceba uma coisa. Quando a Gwen Stacy bate a cabeça no chão, o relógio para, mostrando que o mundo pro Peter Parker parou também. E os ponteiros do relógio param em 1:21, fazendo uma referência sim aos quadrinhos do Homem-Aranha 121, que é o quadrinho no qual a Gwen Stacy morre. Mesmas roupas que a Gwen utiliza quando morre nos quadrinhos também. Não, por favor, por favor. E diferente do final do filme, em No Way Home ele salva a MJ com as mãos e não com a teia. Você tá bem? Você tá bem? Vimos também o final, digamos assim, escondido do que aconteceu com esse Peter Parker, mostrando pra nós em No Way Home, aonde ele diz que ficou bem mais violento após a perda da Gwen Stacy. Fiquei raivoso. Fiquei amargo.
muito provavelmente por se sentir culpado pela morte da Gwen, Eu não quero que você acabe que nem eu. e vemos ele indo ao funeral dela e vendo as estações passarem. O jornal fala que o Homem-Aranha está sem aparecer já faz mais de 5 meses. Desaparecimento do Homem-Aranha há 5 meses. Então vemos um cara misterioso de chapéu conversando com o Harry e vai até a Oscorp. Nos créditos vemos que esse cara se chama de Gustav Fierce, The Gentleman, que já apareceu numa trilogia do Homem-Aranha nos quadrinhos, aonde ele cria o Sexteto Sinistro, que é muito provavelmente o que eles iriam fazer aqui num provável terceiro filme de Espetacular Homem-Aranha. E aqui nessa cena temos justamente referências ao Sexteto Sinistro, aonde a gente vê os braços mecânicos do Dr. Octavius, os chifres do Rhino, as asas do Abutre, e nos créditos nós vemos o planador do Duende Verde, as ilusões do Mistério e até mesmo o Kraven. Nesse filme temos algumas cenas deletadas, uma das quais seria a participação da Mary Jane neste filme. O que eu acho que foi a escolha certa não apresentar a personagem aqui nesse filme, justamente para dar o foco e a atenção ao romance do Peter com a Gwen. Outra cena deletada seria o pai do Peter Parker vivo após o funeral da Gwen Stacy. Mano, What? Say it! Say what you want to say! alguém teve a decência de botar como uma cena deletada. Eu só fico pensando quem que teve essa ideia de gravar essa cena. E no filme de No Way Home, dá só pra entender, o Peter Parker do Andrew Garfield não namorou e não se relacionou com ninguém após os acontecimentos desse filme aqui da Gwen Stacy, dando a entender que de fato ele nem sequer chegou a conhecer alguma Mary Jane ou se relacionar com alguma Mary Jane. Você tem alguém? Não, eu não tenho muito tempo pra vida de Peter Parker, sabe? Peter conversa com a tia May sobre deixar as coisas das pessoas que nós amamos em algum lugar melhor, e aí que ele resolve então escutar o discurso que a Gwen Stacy fez no começo do filme, dizendo pro Peter que as coisas nunca vão durar para sempre e que a vida uma hora acaba, mas que nós temos que aproveitar essa vida que nós temos, simbolizando a esperança para as pessoas. Meu desejo é que vocês se tornem esperança. E é justamente a mensagem da Gwen que faz ele querer voltar a ser o Homem-Aranha novamente. Então vemos uma cena super emocionante de uma criancinha ali indo enfrentar o Rhino vestida de Homem-Aranha até chegar o Homem-Aranha de fato e lutar contra o Rhino e o filme terminar de uma forma 10. Então pra mim, cara, o começo do filme é muito bom, o final é muito bom. O romance do Peter e da Gwen e a relação do Peter com a Gwen e com a tia May são muito bons. As cenas de luta são muito boas. O Peter como Homem-Aranha é muito bom. Porém, os vilões e a história do pai do Peter, a caracterização dos vilões, a história dos vilões... Difícil. Mas no geral assim fica um saldo positivo. Quero saber a opinião de vocês, falem aqui embaixo nos comentários. Semana que vem já começa a série da Agatha Harkness, então não esquece de se inscrever para assistir os próximos vídeos. Até o próximo vídeo e... Tchica!